Sejam todos bem-vindos, Alexandre Schlegel, dando continuidade a essa série sobre Business Inteligente, ou Inteligência de Negócios, no qual recebemos agora um grande amigo, Leonard Matt, correto? Ok. Sócio fundador e CEO da BXBsoft, empresa de software sediada em Curitiba, formado em ciências contábeis e administração de empresa e pós-graduado em gestão empresarial. Iniciou suas atividades profissionais na área de software em 1980, na DataSul, que anos depois viria a se tornar a maior fábrica de ERP do Brasil. É com enorme satisfação que eu recebo aqui o Leonardo, uma pessoa que me é muito cara pela determinação, o seu compromisso profissional, a sua lisura no comportamento, principalmente profissional e ético, que tenho. Leonardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. É um grande prazer estar aqui com você. Obrigado. E bater esse papo. Bom, começando, eu sei que você tem uma história profunda nessa área. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Ok, é longa também. Começou lá em 1980. Comecei a trabalhar como programador, como você falou. Sim. Na DataSul em Joinville. Era uma época em que a gente não tinha o PC, o notebook, não sabia o que era internet e muito menos telefone celular. Na época trabalhávamos com um computador de grande porte, que hoje a gente chamaria de mainframe. Claro que esses mainframes, muitos deles na época não tinham a capacidade de processamento que a maioria dos nossos smartphones tem hoje em dia. Mas é o que tinha na época, né? E depois vieram computadores menores, né? Que teve a fase do mini computador, depois o microcomputador. E com isso a empresa expandiu seus negócios para São Paulo, né? Que é o maior centro econômico do Brasil. Me transferiu para lá coordenar a equipe de implantação, de consultoria, de treinamento, para implantar esses sistemas, né, que mais tarde viriam a ter a sigla de ERP, né, os sistemas integrados. E na época, ter um custo integrado, ter uma contabilização automática era uma grande inovação. Né? Hoje, muitas empresas já têm isso consolidado. Né? Mas São Paulo é uma cidade muito boa, muito profícua, mas por outro lado também tem um trânsito que não me agradou muito. Bom, eu nasci lá, eu sei do que você está falando. Sou paulista para conseguir conviver com isso, né? Eu pensei assim, não, essa tortura não me pertence, e em 1989 resolvi me mudar para Curitiba, onde então com mais 2 sócios nós fundamos a Solusoft Informática, né? A razão social permanece até hoje, e nos propusemos a vender e implantar ERPs durante alguns anos. Depois passamos por um período trabalhando como fábrica de software, até que por fim nós passamos a nos dedicar ao tal do Business Intelligence, ou a sigla em inglês BI. BI. Pelo que eu entendi, atualmente a empresa está focada no software de BI, certo? Isso. O que levou a BXB Software a direcionar suas atividades para essa área, qual é o produto ou o carro-chefe da BXB Software? Ok. Então, também tem sua história, lá no final da década de 90, Sim. quando trabalhávamos como fábrica de software. Nós já percebíamos a importância da informação gerencial para os diretores e gerentes das empresas que nós atendíamos, e
também a dinâmica dessa demanda. Então, toda semana havia uma necessidade diferente que sugeria que a gente criasse um relatório customizado ou alterasse o programa de consulta, mas nós não dávamos conta de atender nessa velocidade, nessa dinâmica que era demandada. E ouvíamos falar do assunto de BI, ainda uma coisa bastante distante para nós aqui no Brasil, mas passamos a procurar entender um pouco mais e ver onde esse software de BI poderia ajudar nessa missão. E naquela época também não havia no Brasil ainda nenhum software consolidado, confiável. E acabamos usando um software estrangeiro, parcerizando com uma empresa de fora, e trabalhamos com esse software durante 8 anos, antes de decidir pelo desenvolvimento de um software de BI próprio, uma ferramenta brasileira. Que vocês batizaram de Super BI. Foi, exato. Veja, é interessante a gente ver alguém que tem um compromisso tão dedicado com a sua profissão. Esse desenvolvimento, nesse caso, de uma ferramenta BI brasileira, concorda? Por mais que você tenha começado com uma ferramenta estrangeira, você fez toda uma adaptação para a realidade nacional. Isso. Tá? Exigiu de vocês muito um investimento razoável, né? Ou o que justificou essa decisão? Porque queira ou não queira, trabalhar com uma ferramenta estrangeira adaptada no Brasil, você tem que fazer um investimento. Você tem que fazer e justificou na época, justamente pela análise que você fez, tanto é que está aí. Isso. Sem dúvida, exigiu uma dose de coragem, Sim. Porque nada se cria da noite para o dia. Sim. Mas nós já tínhamos uma boa experiência, já sabíamos o que era importante, o que era essencial para o empresariado brasileiro e o que eventualmente era supérfluo dentro do que os softwares estrangeiros oferecem. Então, a nossa coragem e o investimento feito não foi porque aquele software estrangeiro com o qual nós trabalhávamos era ruim ou se desqualificasse, não, em absoluto, era muito bom, mas ele era de certa forma superdimensionado para a capacidade de absorção dos gestores no Brasil. E como era um software bastante robusto, ele também tinha um preço elevado e uma complexidade que só cabia em empresas grandes, né? Pelo custo, só cabia em orçamento de empresas grandes. Mas em paralelo a gente também viu que empresas menores tinham carência de um software de BI, mas não tinham um orçamento para pagar essa dinheirama toda e nem condições de absorver algo muito complexo. Foi aí que entendemos que havia espaço para nós desenvolvermos uma ferramenta nacional, que então falasse português, né, que pudesse ser dado treinamento com material em português, suporte em português e tudo mais. E acima de tudo, né, além de ser mais simples, também mais econômica. Então esse empreendimento começou lá em 2007, né, dentro dessa premissa de que precisaríamos criar algo mais simples e felizmente deu certo. Fico feliz para que todos saibam o quanto o empresariado investe em gerar riqueza. Isso é de suma importância. Leonardo, o Business Intelligence ou software de BI, me conta um pouco onde isso se encaixa no mercado ou como isso impacta na vida das pessoas, porque é fundamental, já enganchando nisso, por quê? Nosso foco aqui é sempre auxiliar a gestão pública, que muito jargoniza, mas pouco efetiva. E você também saiu do discurso do outro para efetivar aquilo que você defendia. Então, nesse sentido, o que isso pode impactar na vida das pessoas? Porque é fundamental isso. Ok. E esse risco de falar muito e pouco executar também não se vê somente nas instituições públicas, né? Com certeza. Muita organização privada também ocorre isso, né?
Mas falar então desse BI, ou Business Intelligence, é um termo que veio do inglês e por mais que houvessem tentativas de traduzir, na verdade não colou, como poderíamos assim dizer, né? Então ficou aí no mundo corporativo conhecido como BI, né? Que seria a sigla do Business Intelligence, mas na essência tem a ver com gestão inteligente e, né, para as organizações de uma forma geral, né, independente de ser uma entidade empresarial associativa, uma empresa com fins lucrativos, uma entidade filantrópica, uma organização política, né, todos que têm aí um conjunto de dados que precisam ser transformados em informação e precisam apoiar os diretores, os gestores, enfim, né, de todos os níveis, quem tem tomada de decisão na sua pauta, ele precisa de subsídios concretos, né, de preferência informações, para não precisar usar somente da intuição para tomar suas decisões. E aí que entra o software de Business Intelligence, né, para tornar as decisões mais eficazes, mais seguras de quem tem que tomá-las. Então veja, corrija se eu estiver errado. A partir da hora que o termo em inglês vem, isso quer dizer que extrapola para o mundo todo, né? E eu tenho certeza que a percepção dessa ferramenta para o mundo, como você mesmo menciona muitas das vezes, impactou grandes pensadores, né? Não quero repetir, mas impactou. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, no fundo o conceito de BI, de Business Intelligence, tem realmente muito a ver com o que grandes pensadores, estatísticos e gurus da gestão, como o Dr. Edward Deming, William Thomson e Peter Drucker, nos deixaram com uma frase muito conhecida, famosa, acho que todos em algum momento já ouviram falar, alguém dizer que o que não é medido, o que não pode ser medido, também não pode ser gerenciado ou não pode ser melhorado, né? E qual a instituição que não carece de gerência, qual a empresa que não busca melhoria contínua. Então esse conceito de BI tem muito a ver com esses recados que esses pensadores, esses gurus já nos deixaram em algum momento da história. E então, além de não ser um assunto novo, também não é um assunto restrito ao Brasil, né? O mundo inteiro está envolvido com isso. Minha gente, devido à importância desse assunto, nós vamos ter mais uma entrevista com o Leonardo. Primeiro, retomando no final de todas as entrevistas, quem é o justo que aplicará o direito? Por isso, carrego com muito orgulho esse nosso movimento. Grato a todos. Justiça não é igual a direito.